Aleluia. Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua graça que nos favorece. Obrigado, Pai, pela sua graça que nos faz correr velozmente a nossa carreira, que nos alcança todos os dias, que nos faz prosperar, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor disponibilizou para os seus filhos um tempo como esse, um lugar como esse, um lugar para congregarmos, um lugar para nos entregarmos e para entregarmos ao Senhor o nosso culto. Obrigado por essa tarde, obrigado pela sua unção disponível nos alcançando essa tarde. Nós cremos em coisas poderosas acontecendo em nossas vidas, rompimento, crescimento e aceleração. Nós cremos em uma tarde, Pai, que nós seremos alcançados pelo Senhor de uma forma extraordinária. Esse é um ambiente de fé, um ambiente de unção que nós geramos em nosso coração. E nós cremos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós podemos imaginar. Em nome de Jesus. Se você crer comigo, dá um glória a Deus bem forte, bem animado. Pode ficar à vontade, pode sentar. Olha para o irmão que está do seu lado, se você ainda não falou com ele. Diga para ele, olha que bom que você veio. Glória a Deus por essa tarde, por essa oportunidade de estarmos aqui juntos. Amém, gente? Vocês estão animados mesmo? Geraram esse culto em oração, estão vindo para cá cheios. E certamente nós vamos entregar ao Senhor essa tarde, o nosso culto, e será poderoso, já está sendo. Ele vai operar grandes coisas entre nós. Amém? Cadê os nossos aniversariantes? Quem fez aniversário durante essa semana ou está fazendo hoje? Pode ser aniversário de casamento, de nascimento, de novo nascimento. Nós só queremos um motivo para orar por você e para festejar a sua vida e celebrar aquilo que o Senhor tem feito através dela, certamente. Ninguém aniversariou? Então tá certo. Glória a Deus. Ontem nós tivemos um evento maravilhoso, a nossa formatura. Tem formandos aqui essa tarde? Ou alguém esteve lá? Foi um tempo maravilhoso, recebemos muitas coisas da parte do Senhor, uma palavra maravilhosa. Podemos também celebrar aquilo que o Senhor fez na vida dos graduandos, na vida daqueles também que concluíram o primeiro ano. Que bom poder ver a alegria deles chegarem a essa fase cumprida, né? Eu sei que o Senhor tem muitas coisas para realizar ainda esse próximo ano na vida daqueles que estão indo para o segundo ano. E nós tivemos um tempo maravilhoso lá. Inclusive nós temos um vídeo que temos aqui alguns dos melhores momentos e a gente quer mostrar para vocês. Glória a Deus, foi uma formatura maravilhosa. Queria aproveitar e parabenizar, né, a todos, pastor Fábio, Sameire, diretora, pastor Danilo Pacífico, vice-diretor, e toda a equipe, né, que trabalhou durante esses dias e de fato fizeram um evento excepcional, tudo muito perfeito, lotado, o auditório lotado, foi tudo muito bom. Recebemos também uma palavra maravilhosa do Paraninfo da turma e daqui a pouco receberemos também aqui uma palavra. Eu sei também que será um tempo maravilhoso e ontem foi excepcional, recebemos muitas coisas e a palavra da fé foi pregada, pessoas foram alcançadas e é isso mesmo, muito bom, parabéns a toda a equipe que trabalhou e a todos que se empenharam, né, durante esse evento que foi maravilhoso. Nosso Verbo News está pronto, nós temos aqui muitas informações também no nosso Verbo News, eu queria que você ficasse ligado aí para não perder nada. De novembro, culto de celebração, e está começando mais um Verbo News. Aqui você fica por dentro de toda a nossa programação, então fique ligado para não perder nada. A Black Week Rema termina hoje. Essa é a sua última chance de fazer sua matrícula no maior centro de treinamento bíblico do mundo, com um desconto de 30%. Esse é o maior desconto que você pode ter na matrícula e esse valor ainda pode ser parcelado em até 3 vezes no cartão. Então, aproveita essa oportunidade, mas lembra que esse mega desconto só é válido até hoje. Passe no balcão de informações e faça já a sua matrícula. Nos encontramos no Verbo em Casa.
Esse é o momento perfeito para termos um tempo de comunhão, estudo da palavra e edificação. Essa visão está alcançando Teresina, Altos e Timon. E se você ainda não está participando de algum VC, eu quero te convidar a encontrar um grupo mais próximo da sua casa e se envolver. Nesta terça será o último VC do semestre. Será um tempo maravilhoso, com muita comunhão para encerrar da melhor forma. E no dia 9 de dezembro, nos vemos no Encontrão Verbo em Casa, um momento no qual todos os grupos estarão reunidos aqui na igreja para celebrarmos ao Senhor por tudo que Ele tem realizado em nosso meio. E você é nosso convidado especial. A noite mais avivada da sua semana é na nossa Quinta Viva. Um culto para você desfrutar do sobrenatural e ser surpreendido por Deus. Sempre com a palavra poderosa para edificar você através de instruções inspiradas pelo Espírito Santo para transformar a sua vida. Venha com grandes expectativas e traga convidados. O Espírito da Fé abre porta para o sobrenatural. Em dezembro, tem uma programação que vai fortalecer sua fé para viver o extraordinário. Então, eleve suas expectativas e fique ligado no que vem por aí. Deus não quer que você viva de qualquer forma, de qualquer maneira. Deus quer que você viva pela fé. Viver por fé significa você ter a fé do tipo de Deus, a fé que chama à existência as coisas que não são como se já fossem. A fé que você crê com o coração e fala com a boca, ela deve estar presente em todas as áreas da sua vida. Deus está chamando você hoje para provar de coisas que estão lá no teu amanhã. Deus está chamando você hoje para provar de coisas que Ele já preparou para você amanhã. E isso vai gerar uma alegria no teu coração. Isso vai mover o teu espírito em fé. Porque quem está em fé é prova do amanhã no hoje. Fé não é amanhã, fé é agora. Atenção, mulheres, preparem-se. Vem aí um evento especial para você, virtuosa. Você está precisando de coisas que você vai encontrar dentro desse ambiente profético, debaixo do Espírito Santo. Deus vai te dar aquilo que você precisa. Deus vai te mostrar aquilo que você precisa ver. Deus vai te dar a instrução sobre o que você precisa falar. Deus vai botar as palavras na sua boca que você precisa falar. Deus vai te dar as instruções do como fazer. Não só o quando, nem o onde, mas o como fazer também, irmão. Sabe, o que Deus tinha para fazer, Ele já fez. Existe uma alegria também em ser usado por Deus para abençoar a vida de outra pessoa. Porque na tua vida não vai chegar nem o raso, nem o minguado, nem o pouco, nem o pequeno, mas vai chegar para sobrar, para não faltar. Durante a conferência, teremos o lançamento do livro Uma Armadilha Chamada Fofoca, da autora e ministra do Evangelho, Vera Cavalcante. Os passaportes para o primeiro lote já estão liberados. Adquira o seu no balcão de formações, vem e traz uma amiga com você. Você está pronto para transformar sua vida financeira ainda em 2025? Então, essa é a sua oportunidade de começar 2026 de uma forma diferente. Nos dias 15 e 16 de dezembro, às 19h30, acontecerá a mentoria Acessando Riquezas com o pastor Fábio Henrique Ribeiro. Será uma verdadeira imersão para renovar sua mente, descobrir chaves bíblicas para acessar riquezas e alinhar suas finanças ao propósito divino.
Aprenda a investir com segurança na Bolsa de Valores, receba técnicas práticas de empreendedorismo, estratégias para transformar seu futuro e alcançar os resultados que você deseja. Com uma abordagem prática e fundamentada, você vai desbloquear novos níveis de conhecimento e visão sobre sua vida financeira. Ao final do culto, garanta sua vaga da mentoria no balcão de formações. A nossa igreja recebeu uma profecia em 2021 de que seríamos como um farol para a nossa região. Assim, iniciamos a primeira fase do Projeto Farol e estamos empenhados na aquisição do terreno onde a nossa nova sede será construída. Seja um cooperador do que Deus está realizando em nossa cidade. Garanta já o seu tijolinho ou a camisa do Projeto Farol. Assim, você vai acelerar a construção dessa grande obra. Ou então, contribua através do Pix, teresinaeroporto@verbodavida.com. Visite nosso estande e seja investidor dessa visão. Sua generosidade constrói essa grande obra. A semana mais esperada do ano chegou. A Black Week do Verbo Shop está aqui para transformar a sua vida através da leitura. Vários produtos do Verbo Shop com 20% off. Para você aproveitar essa Black Week, queremos te indicar o livro A Grande Confissão, do autor Mark Hanks. Fez e o que ele está fazendo por nós à direita de Deus. Sua fé vai acompanhar o seu nível de confissão. O diabo estremece quando você abre a Bíblia, mas ele foge quando você abre a boca e começa a declarar a palavra. A palavra de Deus foi falada antes de ser escrita, e ela foi escrita para que pudesse ser falada. Neste livro estudaremos o poder da confissão do sangue de Jesus, de quem você é em Cristo e do poder da palavra de Deus. Então, não perca mais tempo. Passe hoje mesmo no Verbo Shop e garanta já esse lançamento. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma semana abençoada e até mais! Glória a Deus. Essa semana nós tivemos 2 Blacks, eu quero reforçar aqui porque as 2 encerram hoje. A primeira é a nossa Black lá do nosso Verbo Shop. O gerente enlouqueceu, 20% de desconto em qualquer livro, em qualquer literatura. E eu queria te incentivar a passar lá hoje mesmo e adquirir algum livro que certamente vai te ajudar, vai edificar a sua fé, vai te ajudar a entender alguns textos e algumas verdades. E eu quero também te incentivar a ter essa prática da leitura. Quem sabe essa Black seja um incentivo importante para você. Ao final você pode passar lá e ainda adquirir qualquer livro com 20% de desconto. E também a nossa Black no Rema com 30% de desconto e você ainda pode parcelar em até 3 vezes no cartão. Então você que não conhece o Rema, você que ainda não fez o Rema, essa é a sua oportunidade. Vai lá, faz a sua matrícula. Você também que é graduado e sabe o que essa escola fez na sua vida, fez na sua família, você também pode passar lá, quem sabe ofertar uma matrícula ou meia matrícula na vida de alguém. É uma oportunidade de você plantar na vida de uma família também. Então, ao final, você pode passar lá no nosso balcão de informações, pegar mais detalhes, faça a sua matrícula ou a matrícula de alguém também, tá bom? Glória a Deus. Eu também quero fechar falando sobre a nossa conferência que vai começar na próxima quarta-feira, dia 3, dia 4 e dia 5, a conferência Fé para Mover. Nós somos da fé, amém, gente? E essa é uma oportunidade que nós temos de crescer em fé se cresce, a gente precisa ouvir sobre isso, a gente precisa exercitar aquilo que já temos e a gente precisa estar em ambientes como esse que vão nos ajudar a nos desenvolvermos nessa área. Então, a partir de quarta-feira não marca nenhum encontro, não marca nenhum compromisso. Se você já tem um compromisso, desmarca e vem para cá, entrada gratuita. Nós vamos aqui fazer uma grande festa, nós vamos celebrar aquilo que o Senhor tem para promover nas nossas vidas e certamente daremos a Ele um tempo maravilhoso, um tempo que Ele mesmo nos dá e nós estaremos aqui para receber coisas preciosas da parte do nosso Pai. Então, próxima quarta, quinta e sexta-feira, você tem um compromisso aqui, a nossa conferência Fé para Mover com o pastor Fábio Henrique e Sameire, será um tempo maravilhoso, em nome de Jesus. Cadê os nossos visitantes? Temos alguém que está aqui hoje à tarde pela primeira vez, muitas mãos levantadas aqui. Eu queria que você ficasse de pé. Daqui eu te vi muito bem, mas eu queria que rapidinho você ficasse de pé, porque eu queria te apresentar também aos demais irmãos, e você que já está aí próximo a eles, já sabe o que fazer.
Glória a Deus. Podem sentar, fiquem à vontade, sejam muito bem-vindos. Se você já congrega em algum lugar, leva para o seu líder, para o seu pastor, um abraço nosso. Mas se você não congrega, eu quero te dizer que a Bíblia diz que nós precisamos congregar. E se você decidir congregar conosco, será uma grande honra receber cada um de vocês. Ao final eu volto aqui, nós temos uma sala que foi preparada exclusivamente para vocês. É algo bem rápido, bem prático, 5 minutinhos, mas lá nós temos algo para você comer, algo para você beber. Nós temos um presentinho também para te entregar. E nós não queremos que você saia daqui essa tarde sem passar por essa sala. Ao final eu volto, vou sinalizar para você. Lá atrás também nós vamos ter uma equipe aguardando por você, vão te conduzir até essa sala. Quem te convidou também pode ir com você. E aí no final eu te digo o momento certo de ir, tá certo? Uma salva de palmas para os nossos visitantes. Glória a Deus, sejam muito bem-vindos sempre. Vamos adorar o Senhor com os nossos bens, com o nosso dinheiro, com a nossa fortuna. Eu queria que você abrisse aí também a sua Bíblia lá em Provérbios no capítulo 3. Nós vamos ler rapidamente o versículo 1 e 2, 5 e 6, 9 e 10, tá certo? Aproveita, abra a sua carteira, abre o seu aplicativo. Esse é o momento que nós vamos adorar o Senhor com aquilo que Ele mesmo tem feito chegar em nossas mãos. O que nós vamos dar a Ele aqui é honra, o que nós vamos dar a Ele é a dedicação do nosso coração em considerá-lo como o autor de tudo que temos. Lá em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 1, diz assim: filho meu, tem filho aqui? Então o Senhor está falando conosco, amém? Diz: filho meu, não te esqueças das minhas ordenanças, mas permite que o teu coração guarde os meus mandamentos, porquanto eles prolongarão a tua vida por muitos anos e te concederão plena prosperidade e paz. Versículo 5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Versículo 6, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Versículo 9 diz: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos, e se encherão com fartura os teus celeiros, assim como transbordarão de vinho os teus reservatórios. Esse texto é maravilhoso, irmãos. E ele, sempre que eu leio esse texto, eu gosto de pensar que esse momento de entrega não é um momento comum. Isso não é um ato comum. É, antes de mais nada, um ato de fé, é um ato de reconhecimento, é a gente dizendo para a gente mesmo que aquilo que nós temos não é mais importante do que o Senhor. É você dizer para as coisas que você tem que elas não são mais importantes do que o Senhor. Afinal de contas, são coisas e que Ele é exatamente o autor de tudo que nós temos. Então, o que nós estamos fazendo aqui nessa tarde, nós estamos como filhos, que o texto começa nos chamando. Ele diz: olha, filho meu, é uma instrução para as nossas vidas. E ele vai falar sobre uma confiança que nós precisamos ter, não nas coisas, não no dinheiro, não naquilo que nós vamos entregar, mas ele fala sobre uma confiança que deve estar no Senhor. E ele fala sobre um reconhecimento, e esse ato é exatamente eu dizendo isso ao Senhor, que eu reconheço que Ele é o autor da minha vida e de tudo que eu tenho. E aí ele fala no final, no versículo 9, não no final, mas no final do versículo que nós falamos, né, do trecho que lemos, ele vai falar sobre uma honra, e é exatamente isso que nós vamos fazer aqui. Essa entrega não é só um dinheiro, não é qualquer coisa, não é qualquer momento, mas a gente precisa ter a compreensão correta daquilo que nós estamos fazendo. É reconhecendo, é honrando, é dando o lugar certo à pessoa certa. Nós estamos honrando ao Senhor. Amém? Eu queria que você separasse aí os seus dízimos, as suas ofertas. Vamos fazer isso com todo o coração e com toda a alegria, como o apóstolo Paulo nos ensina, nos instrui. Ele diz: olha, o Senhor ama aquele que dá com alegria. Então, quando nós entendemos tudo isso, quando nós entendemos que Ele é o autor de tudo, nós vamos de fato conseguir fazer isso com toda a alegria do nosso coração, consultando aquilo que Ele mesmo colocou aí como uma oferta que nós devemos dar. Separe aí a sua oferta, os seus dízimos, nós vamos consagrá-los ao Senhor em oração, em nome de Jesus. Se você já congrega aqui, você sabe, por meios eletrônicos você pode utilizar o nosso Pix. Lá atrás também tem as tesoureiras que estão posicionadas para te ajudar. Você vai poder fazer isso por meio de cartão de crédito ou de débito, não sei, você fica livre. Você que está nos acompanhando aí pelo YouTube também pode fazer, aparecer para você um código QR Code que te conduz até as contas da nossa igreja. Você vai poder participar desse momento que é tão especial do nosso culto também, em nome de Jesus. Todos prontos? Então estenda aí a sua mão ou o seu envelope.
Vamos orar e consagrar o Senhor em nome de Jesus. Pai, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade que nós temos de entregar ao Senhor aquilo que o Senhor tem feito chegar em nossas mãos. Nós queremos te entregar a honra essa tarde, fazemos isso com toda a alegria, Pai. Nós te honramos e consideramos o Senhor como o autor de todas as coisas. Em nome de Jesus, cremos em multiplicação da nossa sementeira. Em nome de Jesus, vem com alegria, irmãos. Aqueles que saíram chorando, levando a semente para plantar, voltarão cantando, cheios de alegria. E com uma chuva rega a terra seca e transborda a nascente de um rio. Nessa chuva danço contemplando minha colheita. Dançar me alegrar com a colheita. Dançar me alegrar com a colheita. Dançar me alegrar com a colheita. Eita, 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 eita. Dançar me alegrar com a colheita. Dançar me alegrar com a colheita. Dançar me alegrar com a colheita. Eita, 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 eita. Você diz, eu acredito. Você diz, está feito. Você diz, eu acredito. Você diz, está feito. Você disse, você diz, eu acredito. Você diz, está feito. Você disse, você diz, eu acredito. Você diz, está feito. Montes se moverão, cadeias quebrarão. Cremos em ti, cremos no teu poder, do impossível, milagres tu farás. Cremos em ti, cremos no teu poder. Montes se moverão, cadeias quebrarão. Cremos em ti, cremos no teu poder, do impossível, milagres tu farás. Cremos em ti, cremos no teu poder. Montes se moverão, cadeias cantes. Cremos, nós cremos em ti, no teu poder, do impossível, milagres tu farás. Nós cremos, nós cremos. Cremos no teu poder. Montes se moverão, cadeias quebrarão. Cremos em ti, cremos no teu poder, do impossível, milagres tu farás. Cremos em ti, cremos no teu poder. Aleluia. Pega suas mãos ao Senhor. Pai, nós te rendemos graças nessa tarde. Nosso coração, a terra fértil, onde a semente da sua palavra, ao ser semeada, vai produzir a 30, a 60 e a 100 por um. Oh, a nossa atitude nessa tarde para com a tua palavra, ela não vai ficar à beira do caminho, ela não vai cair em solo rochoso, ela não
não vai cair entre espinhos, mas ela vai cair em uma boa terra e vai florescer e frutificar. Oramos por olhos do entendimento iluminados, sabedoria, espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Nós oramos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode se assentar. Muito obrigado, pessoal. Que grande honra, grande privilégio poder compartilhar desses dias com os irmãos, podendo celebrar ontem, né, com os nossos alunos, primeiro e segundo ano, e tem que celebrar mesmo, porque nós sabemos, muitos desafios são enfrentados durante esse percurso, e poder celebrar a conclusão desses 2 anos é realmente importantíssimo, impactante, e foi uma grande festa, foi maravilhoso. E hoje ter a honra e o privilégio também de compartilhar a palavra de Deus. Eu sou de Belo Horizonte, mas vai fazer agora janeiro 2 anos em Campina Grande, então trago um abraço do nosso pastor Tiago, também do nosso apóstolo, dos membros da nossa diretoria. Disse, olha, dê um abraço caloroso naquela igreja, e uma grande honra e privilégio estar com vocês. Você está com a sua Bíblia? Por mais que o pessoal projete aqui os versículos, é importantíssimo você ter a sua Bíblia, se relacionar com ela, conhecer. E eu quero que você vá comigo nessa tarde em Mateus, no capítulo 22. Vá comigo a partir do verso 1. Evangelho de Mateus, capítulo 22. E o verso 1. Vamos na leitura até o verso 14, ok? Se você achou, diga amém. A Bíblia diz: de novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Eu sei que você não gosta de repetir com o pregador, falar com a pessoa que está do seu lado, mas é só por fins didáticos, e eu quero dar ênfase aqui em alguns aspectos desse texto. Repita comigo: eles não quiseram. O texto diz que eles não quiseram ir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: já preparei o meu banquete, meus bois cevados foram abatidos, tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram, e se foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado, e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Diga comigo: veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Bom, vamos pensar por um instante, e eu não quero ser cansativo demais, e vou tentar não ser cansativo demais, e você vai entender onde eu quero chegar com você, a partir dessa leitura, a partir desse texto. Você tem claramente o rei que celebra as bodas do filho, e tem um grupo de pessoas em mente para convidar, e estende o convite a esse grupo, mas a Bíblia diz que eles não quiseram, não se importaram. Além de não atender ao convite, agarraram os servos enviados pelo rei, os maltrataram e mataram. O rei pergunta: vai fazer o que com esses camaradas? A Bíblia diz que porque eles não quiseram, eles não se importaram. Eles não quiseram, não se importaram, foi tirado deles, e o convite foi estendido a um segundo grupo. Vai para as encruzilhadas e convide a todos os que vocês encontrarem no caminho, maus e bons. A sala do banquete está repleta de convidados. Então o rei entra e nota um homem que não está vestido com veste nupcial, e pergunta: você entrou aqui como sem veste nupcial?
ele não tem argumentos. A Bíblia diz que calado é ordenado amarrar pés e mãos e lançar nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. E então o texto diz, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Vamos pensar primeiro e identificar quem são esses dois grupos, ok? E para identificar esses dois grupos, eu preciso olhar para o contexto do Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus começa no capítulo 1, verso 1, com Mateus deixando claro que Jesus é filho de Davi, Jesus é filho de Abraão. Talvez para nós ocidentais isso não tenha tanta importância, mas um Messias não seria aceito pela nação judaica se ele não fosse descendente de Davi, se ele não fosse sangue, se ele não tivesse sangue de judeus, se ele não fosse filho de Abraão. Então Mateus tem o cuidado de mostrar que Jesus é o Messias prometido pelas Escrituras, e aquilo que as Escrituras apontavam se cumpre nele. Ele, o próprio Jesus, depois de batizado no Rio Jordão e o Espírito vem sobre ele, a Bíblia diz que ele passa em Mateus 4:23 a pregar por toda a Galileia. Em Mateus 9:35 a Bíblia diz que ele não vai pregar só por toda a Galileia, diz que ele vai pregar por todas as cidades e povoados. Mas o que está acontecendo? Ele está sendo rejeitado. No capítulo 10, ele separa os seus discípulos, capítulo 10, verso 5 de Mateus. Ao separar os discípulos, ele dá uma orientação muito específica. Ele diz, não tomeis rumo aos gentios, não entrei em cidade de samaritanos, procure de preferência as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que eu aprendo com isso? Está claro que inicialmente, primeiramente, a mensagem era para Israel. Amém, pessoal? Mas o que eles fizeram? Eles não se importaram, não receberam. Em Mateus 11, no verso 16, Jesus diz, eu vou comparar a quem essa geração? Obviamente não a nossa, aquela lá do primeiro século. Eu vou comparar a quem essa geração? É semelhante aos meninos que sentados nas praças gritam aos companheiros, nós tocamos flauta e vocês não dançaram. Nós entoamos lamentações e vocês não prantearam. O que isso significa? Ele explica no versículo seguinte, veio João no caminho da justiça e vocês não acreditaram nele. Veio o Filho do Homem, e ao invés de vocês receberem, se arrependerem, vocês disseram, eis aí um glutão, bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. O que está acontecendo? Ele está sendo rejeitado pela nação de Israel, ele está sendo rejeitado pelos judeus, principalmente a começar das autoridades judaicas. No capítulo 21, vai lá comigo rapidamente, ele vai contar uma parábola, que vai deixar claro essa rejeição. Capítulo 21, a partir do verso 33, a Bíblia diz, atentai noutra parábola, havia um homem dono de uma casa, 21 de Mateus, verso 33, ok? Havia um homem dono de uma casa que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe e construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou aos lavradores, depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram ao outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. Por último enviou-lhes quem? Seu próprio filho. E eles disseram entre si, este é o filho, ora vamos, este é o herdeiro, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos de sua herança. E agarrando-o lançaram fora da vinha e o mataram. Curioso, né? Jesus foi crucificado fora dos muros de Jerusalém. Quando vier o Senhor da vinha, vai fazer o que com esses lavradores? Eles responderam, vai fazer perecer horrivelmente esses malvados. Olha o detalhe, e arrendará a vinha a outros lavradores, os quais lhe remetam os frutos nos devidos tempos. A Bíblia diz, perguntou-lhe Jesus, quando pois o vier o Senhor da vinha, 41, arrendará a vinha a outros lavradores, que produz os frutos nos devidos tempos. Perguntou-lhe Jesus, nunca lestes nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram, Israel, essa veio a ser a principal pedra angular e isto procede do Senhor e é maravilhosa aos vossos olhos? Portanto vos digo, o reino de Deus vai ser tirado de vocês e vai ser dado a um povo que vai produzir os respectivos frutos. E aqui estamos nós hoje, produzindo frutos de arrependimento que eles não produziram. Nós recebemos Cristo, veio para o que era seu, João 12, João 11, 12, veio para o que era seus, mas os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, quantos o receberam aqui nessa tarde? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Que nós éramos, Efésios 2, Paulo diz que nós éramos gentios, chamados em circuncisão, povo sem aliança por aqueles que se intitulavam circuncisos na carne por mãos humanas.
Nós estávamos longe, separados estranho às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus do mundo, mas agora em Cristo Jesus, hoje nós somos concidadãos dos santos, nós somos membros da família de Deus. Agora volta para o capítulo 22, quem é o primeiro grupo que o rei manda convidar? Israel, os judeus. O que eles fizeram? Eles não quiseram, eles não se importaram. Quem é o segundo grupo? Vai pelas encruzilhadas e convida a todos os que vocês encontrarem pelo caminho, maus e bons. Quem é esse segundo grupo? Os gentios. O que Jesus acabou de dizer, o reino vai ser tirado de vocês e vai ser dado a um povo que vai produzir os respectivos frutos. Então pense por um instante, na dignidade, se formos medir a dignidade do primeiro grupo é medida por aceitar ou não aceitar o convite. Eles não aceitaram o convite, eles não eram dignos. Ok? Agora, qual é o detalhe que nós temos no segundo grupo? A dignidade não é medida por aceitar ou não aceitar o convite, porque eles aceitaram o convite, a sala do banquete está repleta de convidados. Então, a dignidade desse segundo grupo não é medida por aceitar ou não aceitar, mas por estar vestido com veste nupcial. Porque, vamos lá, o que no texto é decisivo e determinante? Para que ele seja amarrado de pés e mãos, lançado para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Qual foi o fator decisivo para que isso acontecesse? O fato de não estar vestido com veste nupcial. E então a pergunta a ser respondida é, o que vestes então significa na Bíblia? Quem está comigo? De Gênesis a Apocalipse, nós temos uma mensagem de vestes na Bíblia. Apocalipse 22, verso 14, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Só vai ter acesso ao novo céu e à nova terra quem lavou as suas vestiduras, quem tomou um banho no sangue alvejante de Jesus Cristo. Mas como eu disse, a mensagem das vestes não está só no último livro da Bíblia, ela também está no primeiro livro da Bíblia. Em Gênesis 3, verso 6, quando a mulher viu que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, ela toma do fruto, come e dá ao marido, ele também come. Verso 7 diz o quê? Posso descer aqui, gente? Verso 7 diz, abriram-se os olhos de ambos, e percebendo que estavam o quê? Nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. O texto diz, quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, o homem e a mulher, esconderam-se da presença do Senhor Deus, por entre as árvores do jardim. Aí o Senhor pergunta, onde estás? Adão responde, porque estava nu, tive medo e me escondi. Por que ele escondeu? Vamos lá, gente. Por que ele escondeu? Porque estava nu, tive medo e me escondi. Quando os seus olhos são abertos, morte espiritual, qual a primeira percepção que ele tem? Que está o quê? Nu. Ele se esconde por quê? Porque está nu. Vamos lá, o que a nudez reflete aqui? A nudez reflete o homem consciente de que seu pecado comprometeu seu relacionamento com Deus. Não há mais ousadia, não há mais intrepidez no relacionamento com Deus. Ele se esconde de Deus. E essa quebra do relacionamento, e esse homem consciente de que seu relacionamento com Deus está comprometido, é retratado no texto pela linguagem da nudez, porque estava nu, tive medo e me escondi. Mas Gênesis 3:21 diz, fez o Senhor Deus, vestimentas de pele, para Adão e sua mulher, e os vestiu. Irmão, a Bíblia é impressionante. Enquanto o homem está nu e a nudez reflete a incapacidade de relacionamento com Deus, o que Deus faz? Deus providencia as vestes, Deus cobre a nudez do homem e diz para o homem, você vai poder se aproximar, não por causa das suas folhas de figueiras, não por causa da sua tentativa de cobrir o problema, de resolver o problema da sua nudez, você vai poder se aproximar, porque eu vou providenciar as vestes, e vestido com as peles do animal, você vai poder se achegar mais uma vez. Vestimentas de pele não é a mesma coisa que folhas de figueira.
e sangue de um animal é derramado, sangue de um animal inocente é derramado. Para quê? Para que as peles daquele animal inocente, a vergonha do homem culpado, a nudez do homem culpado fosse coberta. O sangue de um animal não se compara com o valor da vida de um ser humano. Por que tanto sangue derramado no Antigo Testamento? Porque o sangue de um animal não podia remover pecados. Hebreus 10:4 diz que é impossível que sangue de bodes e de touros remova os pecados. É por isso que a Bíblia diz que quando Cristo veio, Ele fez por nós o que o sangue dos animais não podia fazer por nós. Isaías profetizou em Isaías 61, verso 10, que o Senhor nos vestiria com vestes de salvação. Isaías diz: eu vou me regozijar no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu com vestes de salvação, me envolveu em um manto de justiça. O que Deus fez no Éden, ao cobrir a nudez de Adão e Eva, apontava para aquilo que Ele faria em Cristo por nós, cobrindo a nossa vergonha, nos vestindo, abrindo um caminho de acesso e de relacionamento mais uma vez com o nosso Deus. Aos Gálatas 3:27, Paulo diz que todos nós que fomos batizados em Cristo, de Cristo hoje estamos revestidos. Você está revestido de Cristo, você foi envolvido em um manto de justiça, salvação te alcançou. Mas a Bíblia também associa as vestes não só com a nossa salvação, não só com a comunhão restaurada com o nosso Deus. A Bíblia diz, 1 Pedro 3,18, que o justo morreu pelos injustos, para nos conduzir a Deus. O que Deus fez no Éden, apontava, como eu disse, para aquilo que Cristo faria. O animal inocente é morto, para que com as peles dele, a vergonha do homem fosse coberta. Pedro diz, o justo morreu pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Irmãos, tem um caminho de relacionamento e de comunhão, que está disponível para cada um de nós hoje, porque o Cristo inocente foi julgado e punido no nosso lugar. Mas a Bíblia também mostra e associa as vestes a uma vida que corresponde, ou que deve corresponder àquilo que Deus fez em Cristo por nós. Não só vestido com vestes de salvação, não só envolvido em um manto de justiça, mas a Bíblia também fala de uma atitude, de uma vida, de uma conduta, de um comportamento que deve ser um reflexo daquilo que Deus fez em Cristo por nós. Em Apocalipse 19, vai lá comigo, no verso 7 e no verso 8. Apocalipse 19, versos 7 e 8, a Bíblia diz: alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, santo e puro, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo, eu chamo a sua atenção para essa declaração, o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Agora perceba como a Bíblia fala e associa as vestes a atos de justiça dos santos, a uma conduta, a um comportamento, obviamente não para se obter salvação, mas para expressar a salvação. Sendo um pouco mais, ou tentando trazer um pouco mais de clareza, Romanos 5 explica muito bem a carta da justificação. Romanos 5 no verso 19, vai lá comigo, Romanos capítulo 5 no verso 19, a Bíblia diz, Romanos 5, a Bíblia diz, porque como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, ou para que destacasse a ofensa, realçasse ela. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quantos creem que essa graça superabundou? Qual o resultado dessa abundância, dessa superabundante graça? A fim de que, como o pecado reinou pela morte, olha essa declaração, o pecado reinou pela morte. Então pense no caminho que o homem fez, deixando a si mesmo na condição de escravidão. O homem pecou,
experimentou a morte, e ao experimentar a morte, o pecado assume seu controle, domínio e autoridade sobre a vida humana, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, mas a graça superabundou. E essa graça que superabundou significa, o resultado dela é que o que reina hoje é a graça pela justiça para a vida eterna. Sobre a nossa vida não reina mais o pecado, sobre a nossa vida reina a graça pela justiça. Onde abundou o pecado, a graça de Deus superabundou. Mas antes que alguém fique tentado a pensar, bom, se onde abunda pecado a graça superabunda, eu vou continuar pecando, para que a graça continue superabundando. Aí o capítulo 6, está aqui comigo? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que a graça seja mais abundante? Qual a resposta do apóstolo Paulo? De modo nenhum, verso 2. Como viveremos ainda no pecado? Nós os que para ele morremos. E o capítulo é extenso, não dá tempo da gente ler tudo, mas o que ele vai explicar nesse capítulo? Que quando Jesus foi sepultado com ele a natureza pecaminosa, foi sepultado com ele o velho homem. Quando ele ressuscitou dentre os mortos, ressuscitou com ele um novo homem, para vivermos uma nova vida. No 11 ele diz, Romanos 6,11, considerem a vocês mesmos mortos para o pecado, vivos para Deus em Cristo Jesus. 12, não deixe o pecado reinar no corpo mortal de vocês, não entregue o corpo de vocês, os membros do corpo de vocês ao pecado, ofereçam a Deus, como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus para servirem à justiça. 14, o pecado não tem mais domínio sobre vós, ele não vai ter domínio sobre vós, porque vocês não estão debaixo da lei, vocês estão debaixo da graça. Se eu considero a mim mesmo morto para o pecado, se eu não permito o pecado reinar no meu corpo mortal, ele não terá domínio sobre a minha vida, porque eu não estou mais debaixo da lei. Onde o pecado abundou, a graça superabundou, e a graça que superabundou me tirou da escravidão do pecado. Agora vamos lá, a Bíblia associa as vestes à nossa salvação, a Bíblia associa as vestes a uma vida que corresponde àquilo que Deus fez em Cristo por nós. Quem está me entendendo? E a grande verdade é que essa graça é mais do que um paraquedas que nos salvou de uma queda catastrófica. A graça também é um catalisador que nos impulsiona a uma vida frutífera, a uma vida consagrada, a uma vida dedicada ao Senhor. A Bíblia mostra, como eu disse, é tão vasto, é tão amplo esse assunto ao longo das Escrituras, que a Bíblia, eu vou reiterar, tá bom? Eu vou chegar lá no capítulo 22 de novo, tá bom? A Bíblia associa as vestes à nossa salvação. A Bíblia associa as vestes a uma vida que corresponde àquilo que Deus fez em Cristo por nós. Mas a Bíblia também fala da possibilidade de sujar as vestes. Em Apocalipse capítulo 3, Apocalipse capítulo 3, dos versos 4 e 5, olha o que a Bíblia diz, e olha a mensagem de Jesus para a igreja de Sardes. Tens contudo em Sardes, e ele está falando para uma igreja, tá bom, gente? Tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. É possível ou não é possível contaminar as vestes? Hein, gente? Jesus está olhando para uma igreja e está dizendo para uma igreja, tem pouca gente no meio da igreja aí que não contaminou as suas vestes. E a grande verdade, irmãos, é que a vida cristã não pode ser vivida de forma negligente, impura, leviana, pecaminosa. Precisamos honrar o que Deus fez em Cristo por nós, não só dizendo, eu aceito o convite. Precisamos honrar o que Deus fez em Cristo por nós, vivendo vidas consagradas, dedicadas, puras, completamente entregues ao Senhor em obediência. Irmãos, tem muita gente pregando que tudo que precisa ser feito é aceitar o convite.
dando a entender que a vida cristã pode ser vivida de qualquer maneira. Hoje a coisa está tão séria que tem gente que, se pudesse, encostava Jesus contra a parede e dizia: Senhor, é eu que determino os padrões para te servir. As coisas estão tão invertidas que nós muitas vezes nos sentimos no direito de encostar o Senhor contra a parede, ou tentar pelo menos fazê-lo, e determinar os padrões para servi-lo. Mas é porque, Senhor, porque eu me sinto, eu tenho que me sentir bem, eu tenho que ser feliz. Irmão, muitas vezes, e eu te digo, olhando, e quanto mais eu olho para a Bíblia, obediência ao Senhor vai nos levar para um lugar de renúncia. Obediência ao Senhor vai nos levar para lugares onde será desconfortável, não será prazeroso, será incômodo para a carne, será incômodo para as emoções. Renunciar coisas, abrir mão de coisas, mudar comportamentos. E nós muitas vezes apegados ao que nós estamos sentindo. A fé não tem nada a ver com o que eu sinto, ela não é um sentimento, ela é uma convicção, e desconforto não é igual, ou não significa que não é a vontade de Deus. Tem um lugar de desconforto que vai nos levar a agradá-lo, tem um lugar de mortificação, tem um lugar de sacrifício e de mortificação diária de nós mesmos, que é uma estrada que agrada ao Senhor, que é um caminho, é um lugar que agrada ao Senhor. O Senhor Jesus disse: por que vocês me chamam, Lucas 6,46, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Que dono é esse que não é obedecido? E obviamente eu não estou pregando aqui perfeição, não estou pregando, mas nós não podemos perder de vista que quem determinou os padrões para servir ao Senhor foi o Senhor. E Ele disse que quem quiser ganhar a vida vai perder. Ele disse que o caminho para a perdição, a porta é larga. Foi Ele que disse isso. Ele disse que quem vem a mim e ama mais qualquer outra coisa que não seja Ele, não é digno de mim. E se não está disposto, senta e calcula primeiro. Porque quando alguém vai construir alguma coisa, senta primeiro para calcular se tem condições de levar aquele projeto até o fim. Um rei que vai à guerra, ele vai calcular se tem condições de ganhar aquela guerra. Jesus diz: da mesma forma, quer me seguir, senta para calcular quanto custa, porque se não estiver disposto a renunciar tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Mas essa mensagem é tão desconfortável, incômoda. Para alguns ela é desconfortável, incômoda, legalista, indesejável. E numa busca desenfreada por entretenimento, estamos muitas vezes caminhando num caminho distante da pureza, da santidade, da consagração, onde eu coloco meus olhos, o que eu me permito pensar, o que me ocupa, o que toma meu coração, onde eu encontro realização, satisfação, prazer. Para muitos de nós é em muitas coisas, menos no Senhor. E C.S. Lewis disse: se o cristianismo é verdade, ele tem infinita importância. Se é mentira, não tem nenhuma importância. O que ele não pode ser é de moderada importância. O nosso cristianismo não pode ser de moderada importância. Irmão, eu vim aqui nessa tarde para te inspirar a se entregar mais, a viver mais para Ele, a amar mais ao Senhor, a não permitir que nada seja mais prazeroso do que Ele, a sua presença, a sua palavra. E eu vou te dizer, tem graça para isso, tem recursos divinos para viver uma vida que agrada a Ele. Hebreus 4,16, o autor aos Hebreus diz, 4,15 16, Hebreus 4,15 16, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Hebreus 4,15 16, antes, foi Ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado.
Por isso que Hebreus acabou de dizer, ele é esse sumo sacerdote, que se compadece de nós na nossa fraqueza, porque ele sabe, ele passou na pele o que eu e você passamos. A nossa semelhança, ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. É por isso que ele é esse sumo sacerdote hoje. Aí o versículo 16 diz o quê? Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro. Olha essa expressão, graça para socorro, em ocasião oportuna. A graça não operou nas nossas vidas só na nossa iniciação na família de Deus, ela continua operando nas nossas vidas, na nossa caminhada, para vivermos vidas que agradam ao Senhor. Hebreus está dizendo que no momento da tentação, tem um trono de graça que você pode se aproximar confiadamente. O trono da graça não é um lugar físico, o trono da graça está uma oração de distância, está um clamor por socorro. E aí Hebreus diz, você vai experimentar a graça que te socorre. Graça para quê? Graça para socorrer. Socorrer de quê? Da tentação, para não ceder a ela, não se entregar a ela. Muitos crentes vivem com a mentalidade de que, se eu cair, ele vai me levantar. Sim, se cair e houver arrependimento, ele vai levantar. Mas melhor do que cair, melhor do que viver tropeçando aqui ou ali, é viver sem cair. E tem graça para viver sem pecar, tem graça para não pecar, tem graça para não cair. Por quê? O processo, ele pode ser interrompido. Repita comigo essa frase, essa expressão, diga, o processo pode ser interrompido. Porque a Bíblia fala não somente de sujar as vestes, a Bíblia fala da possibilidade de perder as vestes. E acredite, pior do que sujar é perdê-las. Em Apocalipse 16, verso 15. Apocalipse 16, verso 15, a Bíblia diz: eis que venho como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes. Vigiar e guardar as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Vigiar e guardar as vestes, para não perder as vestes. Tem alguém lendo isso aqui comigo? Apocalipse 3:4 fala daqueles que não contaminaram as vestes, ou, como vimos Jesus falando para uma turma grande dentro da igreja que havia contaminado as vestes. No verso 5 de Apocalipse 3, ele fala daqueles que tiveram o nome apagado do livro da vida. Em Mateus, Jesus fala daquele homem que não trazia veste nupcial. Como uma coisa está interligada à outra? Sujar deliberadamente as vestes pode perder ou pode levar ao estado terrível de perdê-las. E eu vou repetir, pior do que sujar é perdê-la. O processo pode ser interrompido. Você quer ver 2 Pedro 2, verso 20? Estou caminhando para encerrar com você. 2 Pedro 2, verso 20. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e se deixam heredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento. Agora eu te pergunto, seja bem honesto com o que você está lendo. É possível ou não é o processo ser interrompido? Pedro chega ao ponto de dizer, é melhor nem que tivessem conhecido, por chegar nesse lugar de conhecer, escapar das contaminações do mundo e retroceder. Com eles, o texto continua, se cumpriu o que diz certo adágio verdadeiro, o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Em Hebreus 10, 25, Hebreus 10, verso 25, a Bíblia diz,
Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Esse dia que se aproxima é o dia da vinda do Senhor, porque ele vai falar isso no versículo 37, dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Aí o que Hebreus diz? Não deixe de congregar, intensifique a admoestação uns aos outros, à medida que percebe que o dia se aproxima. Aí o verso 26, por quê? Se viverdes deliberadamente em pecado, depois de ter recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Está mastigando isso aqui comigo? Viver deliberadamente em pecado, depois que teve o pleno conhecimento da verdade. Hebreus diz, já não resta sacrifício pelos pecados. Por que já não resta sacrifício pelos pecados? Porque o capítulo 10 vai mostrar que o que o sangue de bodes e de touros não pôde fazer, Cristo fez por nós com a sua entrega, seu sacrifício, nos santificando, nos aperfeiçoando. Agora, se eu vou cuspir nisso, se eu vou rejeitar isso, e entrar num terreno de pecado deliberado, nada mais vai ser feito. Cristo não vai vir de novo, não vai morrer de novo. Verso 27 ele continua, pelo contrário, certa expectação horrível de juízo, fogo vingador, prestes a consumir os adversários, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, morre lá atrás quem tiver rejeitado a lei de Moisés, lá atrás já tinha rigor para pecado deliberado, ele diz, hoje julgais vós, quão mais severo castigo será considerado digno aquele que calcou aos pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. O Senhor, a Bíblia diz, ao Senhor pertence a vingança, Ele vai julgar o seu povo, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Respira fundo. Isso está na nova aliança, numa epístola, numa carta escrita para a igreja. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Agora ele está falando de quem? Ele está falando de gente que quer acertar, que ama o Senhor, que quer viver vida que agrada ao Senhor. Ele está falando para esse tipo de gente? Não, ele está falando para quem? Ele está falando para quem acredita que pode de forma atrevida, deliberada, continuar vivendo no pecado achando que não vai ter consequência alguma. Pior do que sujar as vestes é perder as vestes. Volta para Mateus 22 e vamos terminar. Foi mandado pelo caminho, pelas encruzilhadas, convidar todos os que encontraram, maus e bons. A sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando o rei para ver os que estavam à mesa, perguntou, amigo, por que você não está vestido com veste nupcial? Historicamente falando, se você pesquisar o contexto histórico e cultural daquela época, nos tempos antigos, no Oriente Médio, era comum o anfitrião de uma festa de casamento fornecer vestes apropriadas aos convidados, especialmente para aqueles que não tinham condições de adquiri-las. E percebe que o tipo de gente que veio para a festa, vai pelas encruzilhadas dos caminhos e convida a todos. A vestimenta adequada para a ocasião foi fornecida, mas foi dito também, e é dito também, preserva, protege, guarda as vestes. Porque pior do que perder é sujá-las. Foi ordenado amarrar de pés e mãos, lançar para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes, porque o texto diz, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, não significa que Deus está fazendo uma pré-seleção de quem está garantido e quem não está garantido. Não significa que Deus está fazendo uma pré-seleção de quem é salvo e de quem não é salvo. Não é isso que o texto diz. Olha o contexto. Um primeiro grupo, Israel não quis. O segundo grupo, todos os que encontraram pelo caminho vieram àquela ocasião. Mas há um padrão estabelecido: vigiar e guardar as vestes. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Por quê? Porque a vida cristã não pode ser vivida de forma negligente, impura, pecaminosa. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você recebe essa palavra nessa tarde? Qual o meu propósito? Te inspirar, como eu disse, a se entregar mais,
a ser mais intenso na sua vida com Deus, a amar mais a Ele, a rejeitar tudo que Ele rejeita, a amar tudo que Ele ama. Fica em pé comigo, vamos orar. Pai Santo, Pai amado, nós te agradecemos por Sua palavra. Ela continua sendo lâmpada para os nossos pés. Ela continua sendo luz para os nossos caminhos. Eu oro e creio que por meio dela o Senhor nos leva nessa tarde a um lugar de dedicação, a um lugar de consagração. Sabe, irmãos, deixe por esse momento que Ele encontre em você um lugar de rendição. Mesmo como uma brisa tão suave, tocando você por dentro. Se necessário for, convencendo de áreas, de comportamentos, de pensamentos. Faça a Ele nessa hora uma oração de consagração. Fala para Ele que você não vai permitir que nada concorra com o senhorio dEle em sua vida. Que nada vai ser mais importante, nada vai te fascinar mais do que Ele. Como Paulo disse, pensar nas coisas do alto. Nós consagramos a nossa vida ao Senhor, a vivermos em pureza, santidade, dedicação, consagração. Eu creio que o Espírito Santo nos próximos dias vai levar muitos para aquele lugar secreto, de oração, de dedicação, de se voltar para Ele completamente. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sejam abençoados na prática da palavra. Foi uma grande honra, um grande privilégio. Espero que vocês, e cremos, como Ministério Verbo da Vida, vão continuar avançando e cumprindo a vontade de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Nós não poderíamos encerrar uma tarde como essa sem fazermos um convite especial a, de repente, alguém que está aqui e ainda não fez uma aliança com o Senhor. Esse é o convite mais importante e esse é o sim mais importante que nós podemos dar. É um sim que daremos ao Senhor. O Senhor um dia mudou a nossa vida em Cristo Jesus e isso muda a nossa vida aqui, mas especialmente muda a nossa eternidade com Ele. Isso não trata-se de uma mudança de placa de igreja ou de religião. Isso é uma mudança de eternidade. Então eu queria fazer esse convite especial a você que de repente está aqui e ainda não tomou essa decisão. Talvez algo está ardendo aí no seu coração e eu quero fazer esse convite. Se você ainda não recebeu Jesus como o Senhor da sua vida, essa é uma tarde que Ele preparou para você. E esse é o seu momento. Alguém está aqui e ainda não fez essa confissão, crendo no coração que Jesus é o Senhor da sua vida, faz um sinal com a sua mão, nós queremos orar por você. Todos salvos. Talvez você já tenha tomado essa decisão em um outro momento, mas percebe que esfriou, que estava distante, que talvez tenha andado por outros caminhos, mas hoje você decide reconciliar-se com Ele. Se você tem essa decisão no seu coração e deseja fazer agora, faz um sinal com a sua mão, nós vamos orar por você. Eu quero te dizer que Deus não está com raiva de você, pelo contrário, Ele está te aguardando. Há um propósito de vida para ser cumprido e Ele está aguardando por esse dia. Todos salvos, todos reconciliados com Ele. Alguém chegou aqui com algum sintoma de enfermidade e deseja receber a imposição de mãos para sair daqui completamente curado? Qualquer enfermidade, qualquer diagnóstico, tudo que nós precisamos é lembrar
nós precisamos saber que o preço por isso já foi pago e a gente não precisa pagar de novo. Se você chegou aqui com esses sintomas, vem aqui à frente, nós vamos orar por você, nós vamos impor as mãos, vamos fazer aquilo que Jesus disse que deveríamos fazer. Impor as mãos sobre os enfermos, eles seriam curados. Se você crê nisso, vem aqui à frente, nós vamos fazer exatamente isso, e você vai sair daqui diferente da forma que você entrou, sem dores, em nome de Jesus. Todos curados? Você é crente e ainda não recebeu o batismo do Espírito Santo com a evidência bíblica de orar em outras línguas, eu quero te dizer que é para esses dias. E se você está aqui, quer sair daqui cheio do Espírito, nós temos uma equipe que está aqui para te receber, vão te conduzir até uma sala e te orientar a respeito disso, e você vai sair daqui hoje cheio, orando em outras línguas em nome de Jesus. Alguém? Glória a Deus. Uma igreja poderosa, todos salvos, todos cheios do Espírito, todos curados. Glória a Deus por isso. Eu queria aqui, antes de mais nada, fazer os nossos agradecimentos ao Tiago Freitas. Glória a Deus pela oportunidade que nós tivemos de receber uma palavra ontem por meio da sua vida, e hoje à tarde nós somos grandemente alcançados. O Tiago, irmãos, ele faz parte da comissão, da equipe doutrinária do nosso ministério, e glória a Deus por esse tempo. O Senhor nos deu essa oportunidade. Glória a Deus pela sua vida. Não é fácil sair da sua família, ele nem vem de casa, ele já vem de um outro lugar, vem de uma jornada aí de quase 7 dias viajando, mas está aqui para nos ajudar, para nos servir, e servindo também ao Senhor. Muito obrigado, Tiago. Eu queria também fazer aqui algumas indicações literárias dentro daquilo que ele ministrou tão bem essa tarde para nós. Eu quero te indicar esses livros, Dois Tipos de Justiça, E.W. Kenyon, esse outro livro do mesmo autor, Identificação, um livro maravilhoso. Você precisa aprender um pouco mais sobre esses assuntos. Esse outro livro que é maravilhoso também, fala sobre santidade, Kryptonita, de John Bevere ou John Bevere. É um livro excelente, eu indico a você. Passa lá no nosso Verbo Shop, lembrando que nós estamos ainda hoje, o último dia da nossa Black, com 20% de desconto. Você vai poder adquirir qualquer um desses títulos lá no nosso Verbo Shop. Ao final, você pode passar lá e adquirir essas literaturas. Amém? Lembrando também que hoje é o último dia de matrículas com 30% de desconto, você podendo parcelar também em até 3 vezes no cartão, matrículas do Rema, somente até hoje. Amém? Cadê os nossos visitantes? Lembra que eu falei que a gente tem uma sala preparada para você? Lá atrás tem uma equipe que está acenando, olha lá as mãos levantadas lá atrás, você pode ir até lá. E você que trouxe o nosso visitante, também pode ir com eles para eles não ficarem deslocados. Vá até lá, uma salva de palmas para os nossos visitantes. Você pode ir agora mesmo, em nome de Jesus. Lá no nosso Verbo Café nós temos um lanche. Life. A comunicação preparou algo especial para você lá no nosso Verbo Café. Não vá lanchar em outro lugar hoje. Você vai lanchar e vai contribuir aqui mesmo no nosso Verbo Café com a nossa equipe da comunicação que nos serve tão bem aqui ao longo da nossa semana, dos nossos cultos. Trabalham intensamente. Então vai lá e contribui com eles também. Honra isso que ele preparou para vocês, isso que eles prepararam para vocês essa tarde. Amém, gente? Daqui a pouco nós temos o nosso terceiro culto às 18 horas. Você também está convidado a estar por aqui. Eu sei que nós vamos receber uma palavra ainda intensa e poderosa essa noite. Está chegando daqui a pouco às 18 horas. Então sejam abençoados, praticando essa palavra. Fica atento, o seu telefone vai tocar com boas notícias. Uma semana próspera e cheia de boas notícias para mim e para você, em nome de Jesus. Sejam abençoados praticando as verdades da palavra.